Boa noite, bom dia. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro, agora, já. A pergunta dessa semana é: importante saber a idade? A gente está para Shat Noach. Quando eu coloquei sobre idade, a inteligência artificial me sugeriu essa imagem. Não sei qual a relação com idade, mas tem a ver com o dilúvio, né? Que é dessa Parashat Noach, que acontece o dilúvio e, de algum modo, em algum momento, aparece uma cena como essa quando as águas abaixam. E a gente também vê a idade através das montanhas, etc. Vamos chegar lá na resposta muito interessante. Como é que a gente chega nessa conclusão? É que sim, é importante saber a idade e vamos entender por quê. Está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 20 de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Noach, essa é a Sirá de número 2. Então a resposta é sim. A gente sabe qual a idade do mundo, como agora a gente está no ano 5785 da criação do mundo. E desse modo a gente sabe que o mundo foi criado. Através da idade, não só em relação ao mundo, que é o que está explicado nesse discurso, mas através da idade a gente sabe com certeza, cada coisa. A idade que uma pessoa tem, a idade que um prédio tem, a idade que um país tem, a idade que tem um livro, e assim por diante. E o principal é a idade do mundo, sabendo que o mundo foi criado. E dá para entender melhor como que funciona o mundo e o Criador do mundo mais ainda. A gente está Parashat Noach, no livro Bereshit. Esse é o 7º capítulo, e fala que Noach, ben 600 Shana, que Noach tinha 600 anos, idade do Noach, e veio Mabul, e teve o Mabul, o dilúvio, que foi água sobre a terra. O Midrash e os comentaristas, incluindo Rashi, explicam que o ano do dilúvio não entrou na conta dos anos e da idade de Noach. Por que não entrou o ano do dilúvio? O dilúvio a gente sabe que durou um ano inteiro. Noach viveu 951 anos, incluindo o ano do dilúvio. Mas fala que ele teve 950 anos, então não está considerando esse um ano do dilúvio. Depois tem na Parashá que fala Vayhi be'achas ve'sheish meot shana barishon be'achad lachodesh harvu amayim, que foi no ano 951 que parou as águas do dilúvio. Entende-se que Noach tinha 600 anos quando começou o dilúvio. E depois viveu mais 350 anos, como tem no final que fala Noach ahara mabul shlosh meot shana ve'hamishim shana, que Noach viveu depois do Mabul 350 anos. Então, 600 antes do dilúvio, 350 anos depois, dá total de 950 anos. Mas o dilúvio, que durou um ano, não tem na conta. E o Rashi não explica sobre isso. O Rashi não faz um comentário por que não conta esse um ano, e nem fala que ele não sabe porque não está especificado que teve um ano do dilúvio que não está na contagem. Depois fala, no final, que o total da vida de Noach foram 950 anos, 951. E ele faleceu com 950 anos. Uma explicação é que, como foi um ano de sofrimento, de dificuldade, então ele não contou. Mas, por que Rashi não explica isso e não diz que não sabe o motivo ou que foi esse o motivo? Não é óbvio que esse ano não contou. Teria que explicar por isso, tem uma novidade aí. Como tem, explicando que na Torá, Beshnat Sheish Meot Shana Lechai Noach, que foram quando ele tinha 600 anos, no segundo mês, etc, etc, quer dizer que foi durante este ano.
de 600 anos de vida do Noah. Pode ser no começo do ano 600 da vida de Noah e que terminou pouco mais depois de 600 anos. Mas a Torá não conta o ano se não foi o ano inteiro. Então, como foi um pouquinho logo depois de 600 e terminou um pouquinho depois de 600, não teria motivo para a Torá não contar, porque não chegou a completar um ano inteiro da vida do Noah no 601 para que fosse considerado que terminou o dilúvio no ano 601 da vida de Noah. Mas esta explicação não é suficiente. A gente vê depois, Urashi explica, no capítulo 7, no versículo 4, que Lemim od Shiva. Urashi fala assim, quando fala sobre Metushelah, fala, olha e pense quantos anos tinha Metushelah. E você vai ver que ele faleceu justamente quando o Noah tinha 600 anos de vida. E como a gente sabe que Metushelah faleceu antes do dilúvio, até porque Hashem não quis que o dilúvio começasse assim que morreu Metushelah, esperando 7 dias de luto por ele. Então Metushelah faleceu e depois começou o dilúvio. Então a gente sabe que Noah já tinha, como Urashi explica no versículo anterior, no 4, que Noah já tinha 600 anos quando faleceu Metushelah. Então Noah já tinha 600 anos completos quando começou o dilúvio. Quando diz que cada um teve um filho numa certa idade, que na Parashá inteira fala, viveu tantos anos, teve filho e assim por diante, não quer dizer que é quando completou essa idade. Porque quando fala que teve Lemar com 182 anos, por exemplo, não quer dizer que foi 182 anos completos. Foi durante esses 182 anos. No capítulo 11, Urashi explica sobre o pecado da geração da dispersão, que Amru Achat Lev Betei Tav Reish Nun Vav Shanim Arakia. Explica que o mundo tinha 1656 anos quando teve a dispersão, que são os anos de Adam, das gerações que tiveram de Adam até Noah. Poderíamos pensar que em cada uma dessas 10 gerações tem um resto específico de anos que não são contados no geral. Pode ser dias, semanas e meses, que a gente fala, como a gente falou, 600 anos quer dizer, Noah, 600 anos não tinha começado exatamente os 600 anos, nem tinha terminado o total de 600 anos antes de passar para 601. Então teve um resto nessa contagem. Imagina isso para 10 gerações. Então, no final das contas, não foram só 1656 anos, porque somar cada uma desses centavos, né, desse troco, desse resto que tem entre a vida de uma pessoa e a vida da pessoa seguinte, poderia ser pelo menos 1657 anos, pelo menos mais um ano desses restos. Mesmo assim, a Torá, como Urashi explica no versículo sobre a geração da dispersão, que foram 1156 anos, sem contar esses trocos. Uma possibilidade é que a conta é relativa aos anos do mundo, como Urashi explica isso em Kitissá. Mas por que ele não falaria isso aqui? Que está falando sobre os anos do mundo. Então, isso é fixo. Não importa se a pessoa viveu mais ou menos dentro daquele ano que é ligado ao ano da contagem do mundo. Como a gente tem hoje, 5.785. Então, quando a pessoa nasceu no ano 5.780, chega no ano 5.075, ela tem 5 anos. Contagem relativa ao mundo. Não importa se ela nasceu um mês antes de começar o 5780 e já está só no primeiro mês, Tishrei, que a gente está agora, do 5785. Então, quando a Torá não especifica em que dia a pessoa completa uma idade exata, como aconteceu com Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu fala que ele tinha 120 anos, Anohi Ayom. Então, nesse dia, que foi o dia que ele faleceu, era 7 de Adar, ele estava completando exatamente 120 anos, porque completou 120. Então, quando não tem exatamente o dia que foi a contagem, a intenção é aproximado o número, cerca de. Então, como o Noah, cerca de 600 anos.
Mas então, terminando e voltando, reforçando a pergunta e trazendo logo a resposta, por que precisou dizer a idade das pessoas quando não tiveram filhos? E quanto tempo ela viveu? É para saber a idade exata do mundo. Isso é o ponto fundamental que a gente falou desde o começo. Como está no Shemot Rabbah, no Midrash Rabbah, capítulo 30, que fala que uma vez falaram para Aquilas, quando Aquilas falou para Adrianos, o rei Adrianos, por que ele tinha se convertido, ele falou que queria se convertir, o Aquilas, ele falou, olha que grande é esse povo, que mesmo o menor deles sabe contar quantos anos tem o mundo. Então, só para a gente já ver a importância que tem contar os anos do mundo, saber a idade das coisas, que foi o ponto pelo qual uma pessoa resolveu se converter para o judaísmo, percebendo a grandeza de saber a idade do mundo. E a gente tem a sabedoria, que no fundo é mais do que saber a idade do mundo, é saber que o mundo é uma novidade, que foi criado, que ele teve um ano de nascimento e ele tem um ano até agora, que é 5785. Quando a gente fala que o ano do mundo é 5785, a gente está dando uma mensagem enorme para a gente e para o mundo inteiro. O mundo é uma novidade, ele começou no ano zero, ele não veio de um Big Bang, ou ele não veio já antes. Ele foi criado e tem uma idade. E foi dito que essa idade para já ter Mashiach, ter a redenção completa. Então o menor do povo, mesmo a pessoa mais simples, tem certeza de quantos anos tem o mundo, tem a fé, tem o fundamento na criação do mundo, de um modo claro, e que tem um Criador, e tem um gestor, que tem quem cuida do mundo, e que já está garantido que vai chegar Mashiach logo, se Deus quiser. Chegou no fim dos tempos para poder ter já a idade necessária para que o mundo que foi criado há 5.705 anos já tenha agora a redenção completa e a salvação para o mundo inteiro. Shabbat Shalom, Mashiach Now.